Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber futuras notificações. Beleza? Existe um termo jurídico que é muito usado no dia a dia, enfim, em algumas situações, chamado antecedentes. É interessante a gente pensar que todos nós temos um antecedente, temos um histórico de vida, temos situações da nossa vida. Por exemplo, nós somos muito marcados pela forma com que nós fomos ensinados pelos nossos pais e pela forma com que nós somos tratados. E obviamente nós aprendemos com eles e acabamos reproduzindo esse tipo de tratamento. E por isso que muita gente, ela é rude, ela é difícil, em função do histórico, dos seus antecedentes de vida que formaram o seu caráter, sua conduta, sua maneira de agir e pensar. Atrelado a isso também tem a nossa própria ação pessoal, né? Além da influência que nós recebemos, tem a nossa ação pessoal, que é fruto das nossas escolhas e que muitas vezes pode ser algo ruim, pode ser um passado que a gente não gosta de lembrar, pecados que nós cometemos, e isso gera um antecedente, vamos colocar assim. E é interessante que, principalmente quando uma pessoa se converte, sempre tem alguém na família, no meio de convívio, que diz assim: fulano fez isso, fez aquilo outro e agora quer ser santo. Ou seja, ele está usando dos antecedentes daquela pessoa para poder continuar trazendo culpa sobre a vida dela. Agora, o que a gente precisa pensar é o que a palavra de Deus diz sobre tudo isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, lá em Colossenses capítulo 2, no verso 13, diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que constava contra nós as ordenanças, cancelou e cravou na cruz. Aliás, vamos ler lá com mais calma, para que eu não erre nos termos exatos daquilo que a palavra de Deus está dizendo, né? Então, Colossenses capítulo 2, e diz assim: e vós outros que estáveis mortos nas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Delito é um termo que se usa também no meio jurídico. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que quer dizer isso? Toda a culpa que nós tínhamos antes de aceitarmos Jesus, ela foi removida. É como se nós tivéssemos uma ficha corrida, antecedentes criminais, e de repente aquilo fosse zerado em função de um perdão ou alguma coisa nesse sentido na questão jurídica. Mas foi isso que aconteceu na nossa vida no sentido espiritual da coisa. Havia um escrito de dívida que constava contra nós as ordenanças. Então, vamos dizer assim, é como se sempre tivesse algo constando: bom, o Ronaldo é assim, fulano é assim, Beltrano é assim, porque ele fez isso e aquilo outro. Lá em Hebreus diz assim: dos seus pecados eu já não me lembro mais. Por quê? Porque foi apagado, foi encravado na cruz, foi cancelado. Então nós precisamos, com isso, não viver em função dos nossos antecedentes, porque se o próprio Deus já nos perdoou e já se esqueceu desses pecados, por que nós vivemos em função dele, nos culpando muitas vezes, trazendo à tona novamente para a nossa mente, para a nossa maneira de agir, de pensar, e permitindo também que pessoas nos acusem daquilo que nós éramos? Não somos mais. Por quê? A partir do momento que eu entendo essa situação, eu passo a ter uma nova identidade em Cristo, e o Espírito Santo, ele me ajuda, ele vai me regenerando para que eu possa de fato assimilar e vivenciar essa nova identidade em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender aí, tendo isso muito claro na nossa mente, que nós não somos mais culpados
nós somos libertos, que algumas coisas nós precisamos considerar. Primeira coisa é que, o que eu sou em Cristo? Bem basicamente para que a gente possa compreender e assumir essa postura, né? Principalmente alguém que está começando, que não tem muito tempo de evangelho. Em primeiro lugar, eu sou um salvo que tem a vida eterna em Cristo, conforme Romanos capítulo 10, 9 e 10, Efésios 2, 1 ao 10 e João dos 5, 11 ao 13. Uma nova criatura, como eu citei, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova pessoa. É santo e propriedade exclusiva de Deus. E atrelado a isso, eu sou um sacerdote de Deus hoje, né? Porque a Bíblia diz que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você somos filhos e herdeiros de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que aceitaram a Cristo foram tornados filhos de Deus. Todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Efésios diz que nós somos filhos da adoção de Deus. Deus nos adotou como filhos e automaticamente isso faz de nós herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então o filho não vive de bênção, não vive de milagre, ele vive de herança. Tudo que é do Senhor é nosso, tudo que pertence ao Senhor pertence a nós. Os recursos que nós precisamos já estão diante de nós. O que nós precisamos fazer é crer. Agora, isso é o que eu sou. E o que eu não sou e que eu não posso aceitar que imponham ou que as circunstâncias venham dizer que eu seja isso a partir do momento que eu estou em Cristo. Eu não sou escravo do pecado. Aquilo que me dominava não me domina mais, né? O texto diz que eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais tem domínio sobre a minha vida. Eu não sou escravo do sistema deste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas eu não vivo em função do sistema desse mundo. Eu vivo em função daquilo que a palavra de Deus diz sobre aqueles que pertencem ao seu reino. Eu não sou escravo do diabo. O diabo não tem poder, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo. Então ele não tem mais poder sobre a minha vida, e principalmente pelo fato de eu ser propriedade exclusiva do Senhor e de mais ninguém. Eu não sou mais guiado pelo que vejo ou pelas circunstâncias. Por quê? Porque eu vivo pela fé. O meu justo viverá pela fé, e esta é a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Então, juntando o que eu sou e o que eu não sou, o que eu posso em Cristo, né? Porque há um propósito, há um porquê de Deus entrar na minha vida e mover, não é simplesmente me salvar, mas é a partir daqui já começar a trabalhar em mim. E o que eu posso ser, fazer em Cristo? Primeiro, não há tentação que não consiga resistir em Cristo, porque a Bíblia diz que não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas juntamente com todas elas Deus nos dá o escape. Eu tudo posso naquele que me fortalece, mas aqui é importante entender o contexto do que Paulo está dizendo aos Filipenses. Sem passar fartura como necessidade, sem ser honrado, sem ser desonrado, eu tudo posso, eu posso passar por qualquer circunstância, mas naquele que me fortalece. Eu consigo estar lá no alto do monte, como aqui no vale, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso perdoar, isso é muito importante, e ser perdoado. E viver uma vida de fé em autoridade para expelir demônios e curar enfermos em nome de Jesus. É interessante que no mundo que nós vemos hoje, as pessoas não se perdoam mais. Há um problema, a pessoa simplesmente exclui a outra da vida dela, mas não há um perdão. Mas isso fica um problema, porque é uma brecha que é aberta para que possa, uma série de situações, aí seria um outro vídeo, afligir a vida daquela pessoa. Até porque a pessoa que não perdoa, ela se torna escravo de não perdoar,
né? Muitas vezes a pessoa que é objeto da sua ira, da sua raiva, da sua mágoa, enfim, ela muitas vezes nem sabe, nem percebeu que de repente agiu assim, enquanto que a outra está escrava daquele sentimento. Então, e viver uma vida de fé, né? Para que eu possa exercer autoridade para poder expelir demônio, curar enfermos, isso em nome de Jesus. Por quê? A palavra de Deus diz que Ele deu-nos o poder, né, para, sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e assim declarar e manifestar o reino de Deus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso resumidamente, não aceite viver em função da sua... os seus antecedentes, porque hoje você está em Cristo e Cristo te deu uma nova vida e todas essas coisas pertencem a mim e pertencem a você. Declare: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pense nisso. Deus abençoe você.